Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinar dedicado à restauração circular e sustentável. Espero que estejam disponíveis para passar cerca de hora e meia connosco para abordarmos estas matérias. Este webinar está integrado num ciclo de webinars que começámos a semana passada, no âmbito de um projeto que o Turismo Portugal tem com vários parceiros e, neste caso, especificamente com a Aresp, um projeto denominado Turismo Sustentável, o melhor destino para com todos, que a Leonor Picão, do Turismo Portugal, irá enquadrar. E temos connosco um conjunto de oradoras que partilharão convosco um conjunto de conhecimentos, de boas práticas e, sobretudo, também uma nova ferramenta que vai estar disponível para os parceiros da restauração e que é o Guia de Boas Práticas para uma Restauração Circular e Sustentável. Vamos então dar início ao nosso webinar e para estas boas-vindas dou a palavra à Leonor Picão, do Turismo de Portugal. Obrigada a todos, muito boa tarde, espero que me estejam a ouvir bem. É sempre um prazer estarmos aqui reunidos para falar um bocadinho de um tema que é sustentabilidade e que é um tema que tem vindo a ser já há algum tempo uma preocupação do setor, com bons exemplos dados. No entanto, este momento de pandemia que atravessamos foi uma oportunidade para o lançamento do projeto do Plano Turismo Mais Sustentável 2023, que esteve recentemente em discussão pública e que está neste momento em análise e acertos precisamente sobre esses contributos e que relança aqui, portanto, o tema da sustentabilidade de uma forma muito específica, ao encontro daquilo que já estava preconizado na Estratégia Nacional de Turismo 2027 e em alinhamento com os objetivos do Fundo Ambiental, aqui em particular, uma vez que é esse o projeto que nos reúne aqui. No âmbito do plano Turismo Mais Sustentável, foi desenvolvido um protocolo com o Fundo Ambiental e o Turismo Portugal e vários parceiros que deram aqui corpo a um projeto denominado Turismo Sustentável, um melhor futuro para e com todos. No âmbito deste grande projeto, há 6 iniciativas que estão a ser trabalhadas, uma das quais no âmbito do webinar que hoje aqui nos traz, e que permitirão incrementar as competências dos profissionais do setor do turismo, alavancar iniciativas e dinâmicas já existentes, dando a visibilidade a boas práticas e inspirar todos os relacionados com este tema a fazer cada vez melhor para alcançarmos também melhores resultados em termos de sustentabilidade, mas também em termos das receitas, da satisfação dos turistas e principalmente da preservação do nosso planeta. Todas estas ações têm vários parceiros incluídos, envolvem também vários outros stakeholders e peritos do setor que deram os seus contributos e comentários e que foram ajudando a dar corpo a estas iniciativas e entre elas temos, portanto, o Reeducar para uma restauração circular e sustentável, com a elaboração de um guia de boas práticas para uma restauração circular e sustentável, que é exatamente o tema que hoje nos traz aqui, mas também a economia circular no alojamento turístico, com a elaboração de um guia de boas práticas, a neutralidade carbónica nos empreendimentos turísticos, a construção sustentável em empreendimentos turísticos, a eficiência hídrica nos campos de golfe em Portugal e a redução do plástico no alojamento e nos operadores turísticos, portanto, um tema a trabalhar para um turismo sem plástico. Certamente estas ferramentas permitirão que o setor fique cada vez mais capacitado para uma melhor prestação e uma melhor atividade e em termos de Portugal será certamente também um importante contributo para a distinção do nosso país como um destino de turismo de excelência cada vez mais sustentável. Todas estas ferramentas estarão disponíveis depois do mês de março e teremos ainda vários webinars que convidamos a juntar-se connosco e
hoje só vos posso desejar que tenham aqui um bom momento de reflexão que nos inspire a todos e uma boa sessão para todos. Muito obrigada a todos os participantes e aos oradores principalmente. Muito obrigado, Leonor, pelas palavras de boas-vindas e de enquadramento deste projeto e deste webinar. Nós já tivemos este tema abordado a semana passada, no dia 24, e portanto estamos a renovar hoje a informação com os nossos oradores, para todos aqueles que não nos puderam acompanhar na semana passada, e vamos então começar com as nossas ilustres oradoras. Temos em primeira mão a Carla Pinto, que é da Direção-Geral das Atividades Económicas. A Carla vai falar-nos deste conceito da economia circular e da sustentabilidade, enquadrá-la naquilo que é as estratégias nacionais e europeias e, enfim, é um bom início para podermos compreender melhor a necessidade e a importância destes conceitos também aplicados ao nosso setor da restauração. Carla Pinto, muito obrigada por estar connosco, bem-vinda e dou-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao Turismo de Portugal e também à Aresp, de alguma forma, o convite interessado à Direção-Geral das Atividades Económicas para participar em alguns dos webinars deste ciclo no contexto do projeto Turismo Sustentável. E o desafio aqui lançado era e é apresentar o conceito de economia circular. E para apresentar este conceito, eu queria, antes de mais, enquadrá-lo noutro conceito, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, conceito este que entra na agenda política em 1987 através da publicação do relatório Brundtland. Este relatório tinha a epígrafe O Nosso Futuro Comum, Our Common Future, e foi elaborado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e este relatório apontava já para a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes na altura. Este conceito é definido como a forma como as atuais gerações satisfazem as suas necessidades, sem, no entanto, comprometerem a capacidade de gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. E está assente em três pilares fundamentais: o ambiental, o económico e o social. E na prática, para desenvolver de uma forma sustentável, uma empresa deve atuar de forma a que estes três pilares coexistam e interajam entre si de forma harmoniosa. E qual o significado de cada uma destas dimensões? A dimensão ambiental está, de alguma forma, relacionada com a preservação dos recursos naturais, com questões como a biodiversidade, a ecoeficiência, a produção mais limpa, zero emissões, o ecodesign. A dimensão económica assenta na maximização do retorno do capital e a salvaguarda dos lucros a longo prazo. E a dimensão social está relacionada com temas como a questão da geração de emprego, a questão da inclusividade, da igualdade, da responsabilidade pelo produto ou pelo serviço, do envolvimento com a comunidade e também com as políticas de relacionamento, tanto com fornecedores como com clientes. E, além de falar deste conceito de desenvolvimento sustentável, eu gostaria também de dar nota de dois compromissos internacionais subscritos pelo Estado português, que de alguma forma enquadram também a aplicação e a implementação de medidas de economia circular. Um deles é o Acordo de Paris, entrou em vigor em novembro de 2016
Trata-se de um compromisso multilateral histórico, foi aprovado por 195 países e, na prática, visa alcançar a descarbonização das economias mundiais e, de alguma forma, conter o aquecimento global do planeta. O seu objetivo a longo prazo é limitar o aumento da temperatura média global a níveis abaixo dos 2 graus centígrados, quando tendo como base os níveis pré-industriais e, obviamente, prosseguir esforços para limitar o aumento a 1,5 graus centígrados. Como referi, ele foi ratificado por 147 países, porque após a sua aprovação era necessário que pelo menos 55 países responsáveis, no mínimo, por 55% das emissões de gases com efeito de estufa, o ratificassem. Portugal foi um dos primeiros Estados-membros da União Europeia a ratificar este acordo e isto significa, de alguma forma, um compromisso assumido para uma redução drástica de emissões, que, na prática, implica a implementação de medidas relacionadas, por exemplo, com a economia de energia, maiores investimentos em renováveis e também, por exemplo, no reflorestamento. Por outro lado, temos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Esta é uma agenda alargada, ambiciosa, que engloba várias dimensões do desenvolvimento sustentável e que, na prática, visa promover a paz, a justiça e organizações eficientes. É constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os designados ODS, que encontram-se desdobrados em 169 metas. Na prática, o grande objetivo é criar um novo modelo global de governação, tendo em vista erradicar a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar, combater as desigualdades sociais, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas. Este é um enquadramento internacional. E passo assim a introduzir o conceito de economia circular. E este conceito de economia circular é, na prática, um novo paradigma da sustentabilidade e pode ser, de alguma forma, definida como um modelo contrário ao da economia linear. A economia mundial tem efetivamente sido construída com base em modelos de negócio lineares que estão sob ameaça devido à escassez de recursos naturais. E é preciso, de alguma forma, assumir que estes modelos de negócio lineares foram, na sua altura, bem-sucedidos. E porquê? Porque permitiram produtos em larga escala, a preços cada vez mais baixos, com cadeias de abastecimento globais e suportadas por tecnologias, novas tecnologias de produção, e que, portanto, beneficiaram de alguma forma as economias desenvolvidas. A transição para uma economia circular vai redirecionar esse foco para a prevenção, para a reparação, para a renovação, para a reciclagem. O que antes era, de alguma forma, encarado como resíduo, passa a ser visto como produto. Portanto, enquanto que numa economia linear nós temos a extração de recursos, a produção, o consumo e a eliminação, numa economia circular aquilo que nós queremos é maximizar o aproveitamento de recursos e minimizar a produção de resíduos. Nós podemos dizer neste momento que nós estamos
a mudar, no caminho para mudar este paradigma, mas estamos neste momento numa economia da reciclagem. E isto significa que continuamos a consumir recursos em larga escala, assumindo que continuamos com os mesmos níveis de produção, de consumo e que depois apostamos no fundo na reciclagem. Mas de qualquer forma continuam a existir níveis insustentáveis de extração de recursos naturais. Numa economia circular, neste paradigma da economia circular, de alguma forma nós maximizamos esta utilização de recursos e minimizamos a produção de resíduos. É no contexto deste enquadramento que a Comissão Europeia, em dezembro de 2015, aprova o denominado pacote da economia circular, que se tratava do primeiro plano de ação da União Europeia para a economia circular. Era efetivamente o contributo da Comissão Europeia para ajudar a transformar a economia europeia numa economia mais sustentável, de baixo carbono, eficiente em termos de utilização de recursos e, simultaneamente, competitiva. O objetivo era, de alguma forma, contribuir para a transição para uma economia circular, em que o valor dos produtos, materiais, recursos, se mantinha na economia o máximo de tempo possível e a produção de resíduos se reduzia ao mínimo. E quais foram as razões conducentes a esta proposta por parte da Comissão Europeia? Esteve relacionada com a escassez de recursos naturais, como falei anteriormente, mas também com os preços elevados das matérias-primas, a maior volatilidade no preço dos materiais e, em simultâneo, o facto de, nos países europeus, os níveis de reciclagem ainda serem baixos e os níveis de posição em aterro muito elevados. Este pacote de economia circular, este primeiro plano de economia circular, esteve vigente até final de 2019 e incluía 4 áreas prioritárias, 5 ações setoriais e 2 ações horizontais. No âmbito das áreas prioritárias, no âmbito da produção, aquilo que a Comissão Europeia pretendia era melhorar o design dos produtos através de uma maior reciclabilidade, durabilidade, reparabilidade. Na área do consumo, pretendia-se de alguma forma informar melhor os consumidores sobre a sustentabilidade dos produtos através, por exemplo, da rotulagem. Na área da gestão de resíduos foram definidas metas muito exigentes, aplicáveis em todos os Estados-membros para o horizonte 2030, e no contexto do mercado de matérias-primas secundárias, o foco da Comissão Europeia foi no sentido de desenvolver normas de qualidade exigentes que permitissem efetivamente que as matérias-primas secundárias, os tais resíduos, tenham valor de mercado. Nas ações setoriais, temos aqui uma aposta nestas 5 áreas, na área do desperdício alimentar, em que foi desenvolvida uma metodologia comum para medição do desperdício alimentar e com o objetivo de definirem indicadores que fossem aplicáveis. Nos plásticos, a adoção de uma estratégia europeia para este material, no domínio dos plásticos. Na construção e demolição, no fundo, visava uma gestão mais adequada dos resíduos deste setor. Na biomassa e materiais de base biológica, no fundo, uma utilização mais eficiente dos materiais de base biológica
E aqui nas matérias-primas essenciais, a sua recuperação, em particular as matérias-primas essenciais que existem nos resíduos de equipamentos eletrónicos. Nas ações horizontais e aqui no desenvolvimento e inovação, não poderia deixar de destacar o facto de terem sido alocados 65 milhões de euros para apoiar projetos de demonstração inovadores que apoiassem os objetivos da economia circular e a monitorização, que é sempre relevante, um programa de monitorização dos progressos e eficácia das quase 60 medidas que englobavam este plano de ação. Como referi, este plano de ação terminou com sucesso no final de 2019. Todas as ações e medidas previstas foram implementadas e é em dezembro de 2019 que é aprovado pela Comissão Europeia o Pacto Ecológico Europeu, também conhecido como Green Deal. E este Pacto Ecológico Europeu constitui um roteiro para tornar a economia da União Europeia mais sustentável, para transformar também os desafios climáticos e ambientais em oportunidades e em assegurar, de alguma forma, uma transição justa e inclusiva para todos. Perspectiva, de alguma forma, o caminho a seguir para converter a Europa no primeiro continente neutro do ponto de vista climático no horizonte 2050. Efetivamente, um desafio muito exigente. E, na prática, constitui a nova estratégia da União Europeia para o crescimento. Ela envolve vários setores da economia, inclui um roteiro de ações na área da biodiversidade, uma estratégia do prado ao prato, tendo em vista assegurar uma cadeia alimentar mais sustentável, a agricultura sustentável, energia limpa, indústria sustentável, a construção outra vez, a mobilidade sustentável, a eliminação da poluição e, claro, a ação climática. E é neste contexto que, passados 3 meses, em março de 2020, é adotado o segundo plano de ação da União Europeia para a economia circular, que constitui um dos principais alicerces do Pacto Ecológico Europeu e tem em vista acelerar de alguma forma a mudança exigida com base nas ações desenvolvidas no âmbito da economia circular no contexto do primeiro plano de ação. E este novo plano de ação, adotado em 2020, inclui quatro eixos de atuação, que são os que estão aqui apresentados: a sustentabilidade dos produtos, a capacitação dos consumidores, um foco nos setores mais intensivos na utilização de recursos e aqui também um foco nos resíduos, a redução da produção de resíduos. No contexto da sustentabilidade dos produtos, a Comissão Europeia pretende propor legislação no que respeita à estratégia dos produtos sustentáveis. Portanto, na prática, garantir que os produtos colocados no mercado da União Europeia sejam concebidos, por exemplo, para durar mais tempo, que sejam mais fáceis de reutilizar, reparar, reciclar e contenham, tanto quanto possível, mais materiais reciclados do que matérias-primas primárias, matérias-primas virgens. Vão ser também impostas grandes restrições à utilização única de produtos e também aqui um combate à obsolescência prematura. No contexto da capacitação dos consumidores, a Comissão Europeia pretende que os consumidores beneficiem
de um verdadeiro direito à reparação e que também tenham acesso a informação fiável sobre questões como a reparabilidade e a durabilidade dos produtos, a fim de os ajudar a fazer escolhas mais responsáveis e mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Concentra aqui também a sua ação nos setores que utilizam a maior parte dos recursos e em que potencialmente o seu potencial de circularidade é elevado e, portanto, inclui aqui um foco especial nos setores da eletrónica, das baterias e veículos, das embalagens, dos plásticos, dos têxteis, da construção, outra vez, e também dos alimentos. Relativamente aos resíduos, é claro um foco na prevenção da produção de qualquer tipo de resíduos e também a promoção da sua transformação em recursos secundários de elevada qualidade. A Comissão Europeia também, neste contexto, vai investigar modelos à escala da União Europeia harmonizados no contexto da recolha seletiva de resíduos e da rotulagem de produtos e pretende também reduzir ao máximo a exportação de resíduos da União Europeia. E falar agora um bocadinho no contexto nacional. No contexto nacional, aquilo, portanto, após a aprovação do primeiro plano de ação da União Europeia para a economia circular, um grupo interministerial constituído por representantes dos Ministérios da Economia, do Ambiente, da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Regional, desenvolveram e prepararam um plano de ação nacional para a economia circular. Este plano de ação, conhecido como PAEC, seria vigente entre 2017 e 2020, tinha como epígrafe liderar a transição e, entretanto, devido ao impacto da crise sanitária na implementação de várias ações, ele foi prorrogado até final de 2021. Este plano inclui ou está operacionalizado através de 3 níveis: o nível macro, o nível meso e o nível micro. E no contexto macro, que são as ações implementadas a nível nacional, a sua estrutura está muito alinhada com a estrutura do primeiro plano de ação da União Europeia para a economia circular e, portanto, na prática, inclui medidas, o reforço de medidas já em curso e novas ações sobre temas-chave que são identificados neste contexto. A nível meso, temos as ações setoriais. Estas ações setoriais estão aqui desagregadas de alguma forma para que fossem estabelecidas agendas específicas de economia circular que fossem ao encontro dos desafios para cada um dos setores. E o objetivo foi identificar aqui setores intensivos em materiais, exportadores ou relevantes em termos de consumo. A nível micro, temos as agendas regionais, em que existe aqui alguma adequação das estratégias de economia circular ao âmbito territorial. Esta é a fotografia das várias medidas
e ações previstas no Plano Nacional de Economia Circular. A azul escuro conseguem perceber que são as ações alinhadas com os eixos de atuação do primeiro plano da União Europeia para a economia circular, suportadas por todas aquelas áreas. E depois temos, de um lado, as ações a nível setorial e depois as ações previstas em termos regionais. E para se perceber um bocadinho o que é que todas estas medidas, ações, compromissos impactam de alguma forma naquilo que é a vossa atividade, eu deixo aqui, penso que são 3 ou 4 slides, são os slides finais desta apresentação, para que se perceba como é que todos esses objetivos se materializam na prática e que é preciso, no fundo, fazer este esforço de adaptação, porque são novas regras da União Europeia, por exemplo, para a gestão de resíduos. E no contexto do primeiro plano de ação, foram publicadas várias diretivas no contexto da gestão de resíduos, que estabelecem objetivos que são juridicamente vinculativos para os Estados-membros, para a reciclagem e para a deposição em aterro. Eu apresento aqui, a título de exemplo, o objetivo de recolha seletiva de biorresíduos, que tem que ser implementado, esta recolha seletiva, pelos Estados-membros até dezembro de 2023. Até 1 de janeiro de 2025, os Estados-membros também, obrigatoriamente, têm que estabelecer sistemas de recolha seletiva de têxteis e de frações de resíduos perigosos domésticos. Um exemplo são as latas de tintas, que constituem resíduos perigosos domésticos. Temos aqui metas muito exigentes para os Estados-membros de reutilização e reciclagem de resíduos urbanos. Até 2025, 55% em peso, até 2030, 60%, e até 2035, 65% em peso. E depois também neste horizonte de 2035, uma redução para 10% ou menos da quantidade de resíduos urbanos depositados em aterro, comparativamente à quantidade total de resíduos urbanos produzidos. Esta é uma perspectiva dos objetivos também europeus, para os quais o Estado português tem obrigatoriamente que cumprir. Os objetivos que estiveram em vigor no contexto das embalagens para cada tipologia de material também de resíduos até dezembro de 2020. E como conseguem perceber, nós temos aqui, por exemplo, para o plástico, uma meta para dezembro de 2025 que duplica, passa de 22,5% para 50%. Temos aqui uma meta para o papel e cartão que passa de 60% para 75% em 2025 e para 85% em 2030. Portanto, metas muito exigentes e que obrigam efetivamente a uma mudança de paradigma nas atividades e também nas práticas dos cidadãos relativamente à gestão de resíduos. Uma nota também para sinalizar que o Estado português já transpôs estas obrigações a nível de gestão de resíduos de embalagem para o direito nacional em dezembro de 2020 e decidiu estabelecer aqui metas intercalares. Enquanto a diretiva da União Europeia definia aqui metas para 2025 e para 2030, de forma a que a evolução seja, de alguma forma, que este empenho seja, de alguma forma, constante
ao longo do tempo, foram estabelecidas aqui metas intercalares para dezembro de 2022 e dezembro de 2027, obviamente sempre com o objetivo de nos irmos aproximando dos objetivos mínimos de reciclagem que foram estabelecidos pela União Europeia para os horizontes 2025 e 2030. Nestes últimos slides também dar-vos nota de que existem ou foram definidas aqui obrigações no contexto de gestão de embalagens reutilizáveis de bebidas e, portanto, até dezembro de 2022, os setores da indústria, do comércio, da distribuição e da restauração devem, de alguma forma, adotar instrumentos de autorregulação que definam metas de gestão relativas ao volume percentual anual de bebidas colocadas no mercado embaladas em embalagens reutilizáveis. Caso estes instrumentos de autorregulação não sejam adotados por estes setores, as metas ficaram já pré-estabelecidas para 2025 e para 2030. Portanto, para 2025, 20% do volume anual de bebidas e para 2030, pelo menos 50% do volume anual de bebidas colocado no mercado deve ser embalado em embalagens reutilizáveis. E aqui penso que é o último slide e que é muito importante. Como perceberam, a diretiva europeia prevê aqui uma obrigatoriedade de recolha seletiva de biorresíduos em todos os Estados-membros e, portanto, na tentativa de nós cumprirmos este objetivo, os produtores de biorresíduos provenientes de atividades de restauração industrial devem obrigatoriamente separar estes biorresíduos na origem, sem os misturar com outros resíduos, e o cronograma que é definido na legislação nacional é até 31 de dezembro de 2022, no caso das entidades que produzam mais de 25 toneladas por ano de biorresíduos, e até dezembro de 2023, nos restantes casos. Tinha aqui mais um afinal, que é a questão do desperdício alimentar. E no desperdício alimentar também temos aqui obrigações que neste momento não são ainda quantitativas, mas de alguma forma aquilo que se pretende é que sejam implementadas medidas de combate ao desperdício alimentar e, portanto, que os estabelecimentos de restauração com produção de biorresíduos superior a 12 toneladas por ano adotem medidas de combate ao desperdício alimentar e no contexto das indústrias agroalimentares, empresas de catering, supermercados e hipermercados que empreguem mais de 10 trabalhadores também que adotem medidas de combate ao desperdício alimentar. E obviamente que estas medidas também estão obviamente relacionadas com o conceito de economia circular, porque quando estamos a produzir desperdício alimentar, de alguma forma houve uma extração de recursos naturais, houve um consumo de energia associado, emissões de dióxido de carbono associado, que depois na prática os alimentos não são utilizados como alimentos propriamente ditos, mas transformam-se em resíduos. E, portanto, a partir de 1 de janeiro de 2024, vai ser proibido às empresas do retalho ambiental, da indústria de produção de alimentos, ao comércio por grosso de alimentos e aos estabelecimentos de restauração, o descarte de alimentos que ainda possam ser consumidos sempre que existam formas seguras de escoamento. E era tudo o que eu tinha para partilhar convosco no contexto da economia circular. Obviamente que estou disponível para qualquer questão que esta apresentação tenha suscitado
e fica aqui o meu contacto, caso queiram contactar-me para algum esclarecimento sobre a matéria. Obrigada. Muito obrigado, Carla, pela apresentação e pela partilha desta informação tão relevante no que diz respeito às metas que Portugal tem para cumprir e no caso específico da restauração, a pertinência das metas relacionadas com a redução dos resíduos, com a recolha seletiva dos biorresíduos, com a reciclagem dos plásticos, portanto, matérias que têm muito a ver com aquilo que é a atividade da restauração e, no fundo, é também para ajudar os parceiros da restauração e também da hotelaria, do alojamento que tem a restauração incorporada, que a Aresp, o nosso parceiro neste projeto, para este tema especificamente, a Aresp desenvolveu um guia de boas práticas para uma restauração circular e sustentável. É a Susana Leitão, da Aresp, que vai partilhar convosco as principais linhas e conteúdos deste guia, que ficará oportunamente disponível. Susana Leitão, muito obrigado pela colaboração da Aresp neste projeto e dou-te a palavra para apresentares o guia de boas práticas para uma restauração circular e sustentável. Obrigada, Teresa, obrigada a todos por estarem aqui presentes. Penso que já estejam a ver a apresentação que eu preparei para este webinar. E espero que de facto possamos passar aqui alguns minutos juntos, mas que sejam minutos proveitosos para o futuro e que possamos daqui a uns tempos considerar que estes foram um tempo bem utilizado. Queria-vos para já e antes de mais referir que este guia que nós preparamos tem como objetivo desmistificar o conceito de economia circular, que a Carla acabou de apresentar e que de facto é extremamente importante e é uma imposição que nós temos e portanto criamos este guia exatamente para que percebam que a economia circular, a sustentabilidade são conceitos perfeitamente compatíveis e que pretendemos através deste guia dar-vos um conjunto de boas práticas que possam adotar para tornar o vosso negócio mais circular. Este guia é constituído por várias etapas que deverão seguir para tornar o vosso negócio circular com mais benefício, quer ambiental, quer económico. E está repleto de passos eficazes e simples de implementar. Para começar, e aproveitando este momento que de facto a restauração está a atravessar, este momento extremamente complicado que estamos a atravessar, aproveitar este momento para refletir sobre aquilo que é o nosso negócio atual e aquilo que nós queremos que seja no futuro. E, portanto, é necessário começar por analisar de forma integrada o negócio, selecionar o que é essencial e recusar o que é acessório. Utilizar os recursos que estão próximos, comprar de forma inteligente, garantir que quaisquer recursos comprados são utilizados em todo o seu potencial e que o valor máximo é extraído de cada um deles. Utilizar sempre que possível energia renovável para alimentar o nosso negócio. Projetar as atividades com foco numa metodologia de desperdício zero. E eliminar resíduos evitáveis através da recuperação e regeneração de produtos e materiais quando chegam ao fim da sua vida útil. Este guia está dividido em 8 capítulos, que nós vamos acompanhar agora de seguida, e cada capítulo tem 2 partes essenciais. Uma primeira que é uma listagem de boas práticas, de princípios orientadores, de ações muito práticas que podem e devem adotar para tornar o vosso negócio mais circular e sustentável. E depois tem um segundo momento, a que nós designamos de Inspire-se, que acaba por permitir que aprofundem determinadas temáticas que foram abordadas anteriormente ou até fazer um conjunto de sugestões que possam ser úteis para desenvolver esta metodologia de trabalho. No que diz respeito ao capítulo da alimentação e bebidas, fizemos aqui um conjunto de sugestões e transpus aqui algumas, obviamente que o guia terá muitas mais, mas transpus aqui algumas que podem ser úteis e que podem começar já a refletir. Criar menus sazonais, adaptados às estações do ano e ao tipo de colheitas disponíveis, que privilegiem opções de aquisição local. A aquisição local dos produtos de proximidade são extremamente importantes. Reduzir a dependência da carne e laticínios nos pratos, utilizar uma grande variedade de ingredientes de origem vegetal,
cultivar os próprios alimentos, por exemplo, os legumes, as frutas, as ervas aromáticas, e utilizar para isso o recurso a hortas verticais, horizontais, ou até canteiros aromáticos, como normalmente se chama. Comprar ingredientes que de outra forma seriam resíduos. Existem muitas vezes produtos que, pela sua aparência, encaramos-os como resíduos, mas que na realidade a sua qualidade é excelente e, portanto, podem ser utilizados como matérias-primas no nosso negócio. Promover as doses individuais de refeição em detrimento dos buffets. Os buffets por si só têm sempre uma tendência para gerar mais desperdício alimentar. E depois garantir a implementação de um bom sistema de gestão de estoques, controlar os prazos de validade, as datas limites de consumo, para que os alimentos não se estraguem nos nossos estabelecimentos. Tentar também utilizar os mesmos ingredientes várias vezes ao longo da carta e menu. A tendência que nós temos de não utilizar um ingrediente na sua totalidade faz com que depois parte dele acabe por se estragar e, portanto, tentar refletir para que quando se utiliza um ingrediente ele seja utilizado na totalidade, nem que seja em pratos diferentes. Depois, reutilizar os ingredientes que sobram da confecção de outras refeições, aproveitando para recriar o menu. Monitorizar regularmente o desperdício alimentar originado dentro e fora da cozinha, de forma a implementar e definir medidas de redução. Muitas vezes, quando falamos com os nossos empresários, a primeira reação é sempre achar que nós não temos desperdício. Mas depois, quando de facto vamos medi-lo, vamos contabilizá-lo, ele existe e é muito considerável. Portanto, temos que de facto refletir e perceber onde é que nós estamos a gerar desperdício alimentar e como é que podemos combater esse desperdício. Depois, uma outra ação que tem a ver com a questão do desperdício é, antes dos alimentos se tornarem desperdício, em resíduos, nós podemos reencaminhá-lo para outras entidades, para instituições de solidariedade social, como por exemplo a ReFood, a Zero Desperdício, ou outras como a Fair Meals e a Too Good To Go, que permitem que estas refeições sejam depois ou consumidas por clientes nossos, por consumidores, ou que possam ser encaminhadas para pessoas com algumas carências alimentares. E estamos numa fase extremamente difícil, existem muitas pessoas a precisar destes alimentos e, portanto, temos que fazer de facto um esforço muito grande para que tenhamos o menor possível desperdício alimentar. E eu falei aqui na Fair Meals e, de facto, é um dos exemplos que naquela parte do Inspire-se que eu falei há pouco, que todos os capítulos têm, nós referimos. A Fair Meals é uma plataforma que disponibiliza informação sobre refeições dentro dos restaurantes, que podem ser recolhidas no local, ou seja, eu se for um restaurante, registro-me na plataforma do Fair Meals e digo quantas refeições é que eu tenho. Essas refeições podem depois ser adquiridas pelo consumidor final, com descontos, obviamente, para o consumidor, e depois 10% desta receita da Fair Meals reverte a favor de instituições de solidariedade social. Portanto, é uma possibilidade e um caminho que nós temos para dar às nossas refeições excedentes de restaurantes. Depois existe também uma plataforma lançada pelo Ministério da Agricultura, que se chama Alimente Quem o Alimenta, que permite o registro de produtores de várias regiões do país inteiro, em que eles podem anunciar os seus produtos para encomendas ou entregas. E, portanto, não é mais do que nós, enquanto consumidores finais, enquanto proprietários de um estabelecimento de restauração, podemos ir a essa plataforma, saber onde é que estão os produtores que estão mais próximos dos nossos estabelecimentos, levando em consideração o conceito de comprar proximidade, e contactar diretamente o produtor para os produtos que nós pretendemos adquirir. Neste capítulo do Inspire também fazemos referência a várias publicações que falam no desperdício zero e, portanto, é muito fácil, através deste capítulo, aceder a um conjunto de informação para aprofundarem este tema do desperdício alimentar. No que diz respeito à energia, vivemos de facto numa era em que é muito fácil e muito simples alterar o nosso fornecedor de energia para um que utilize fontes de energia renovável. Mas para isso é necessário saber como atuar, onde atuar e monitorizar os consumos de energia através da leitura de contadores e da fatura. Isto muitas vezes nem sempre temos tempo para o fazer no nosso dia-a-dia e por isso é que eu dizia logo no início que devemos aproveitar este momento em que infelizmente muitos dos nossos empresários estão fechados ou a funcionar de uma maneira muito reduzida, muito limitada e portanto tentemos fazer estes raciocínios e perceber como é que podemos evoluir. Avalie a possibilidade de instalar um sistema solar térmico para aquecimento da água ou fotovoltaico para a produção de energia, por exemplo. Instale dispositivos e tecnologias mais eficientes e automáticas nas áreas comuns de passagem e pode-se, por exemplo, sugerir a colocação de sensores de presença ou movimento nos halls, nos corredores, nas instalações sanitárias, locais onde nem sempre estão pessoas e, portanto, a luz não tem que estar sempre ligada. Implementar uma rotina de equipamentos desligados para garantir que o equipamento só está ligado quando é estritamente necessário. Muitas vezes temos tendência em colocar os equipamentos em stand-by,
mas isso gera um consumo residual de energia e, portanto, eles devem ser desligados na totalidade quando não são utilizados. Promover a ventilação natural através de janelas, portas e claraboias, isto pode levar a poupanças de energia até 25%, e nesta época em que, de facto, o arejamento natural dos espaços é também uma imposição gerada pela Covid, pode também aqui trazer um benefício ao nível do consumo de energia. Nas zonas de preparação de alimentos, é preciso ter uma atenção muito especial no que diz respeito aos equipamentos de frios, porque eles têm que estar com uma temperatura regulada e deverá ser a ideal e recomendada pelo fabricante. Se estiverem demasiado quentes, isso faz com que os nossos alimentos, nomeadamente os alimentos frescos e perecíveis, não sejam devidamente conservados e isso vai gerar desperdício alimentar, que é uma situação que nós também não queremos. No entanto, se os equipamentos estiverem demasiado frios, isso também pode aumentar o consumo de energia. Apenas 1 grau pode gerar um custo de operação entre 2% a 4%. E, portanto, as temperaturas devem estar devidamente reguladas e devemos dedicar especial atenção a elas. Quando queremos comprar um novo equipamento, devemos fazer uma pesquisa de forma certa e tomar a melhor decisão. Muitas vezes compramos por impulso e vamos às promoções e não tomamos muitas vezes em consideração aquilo que é a opção mais adequada para o nosso negócio. Muitas vezes é preferível investir um pouco mais, mas depois recuperar esse investimento ao longo do tempo, porque investimos num equipamento que tem uma eficiência energética melhor e, portanto, essa rentabilidade é mais vantajosa para o nosso negócio. Depois, a iluminação LED, substituir as lâmpadas que temos por iluminação LED, uma vez que esta tecnologia é mais eficiente, apresenta maiores níveis de durabilidade e tem uma outra vantagem, que pode ser também aqui considerada, que tem um menor contributo para o aquecimento dos espaços e, portanto, faz com que também tenhamos uma maior poupança de energia quando, por exemplo, na altura do calor do verão, tenhamos que ligar os ar-condicionados para arrefecer os espaços. Na parte do Inspire-se, partilhamos aqui alguns exemplos. Um dos que eu trouxe aqui tem a ver com o Centro Europeu de Conhecimento em Eficiência de Recursos. Isto é uma iniciativa da Comissão Europeia, que foi implementada por um consórcio de empresas e basicamente é um local onde existe uma partilha de boas práticas, especificamente para micros e pequenas empresas. Portanto, basicamente, o que se pretende aqui é, por tipologia de recurso, água, energia, resíduos, materiais, é possível fazer uma pesquisa e, através dessa pesquisa, aceder a um conjunto de boas práticas que nós podemos depois adotar para os nossos negócios. No que respeita à água, e ainda que ela esteja disponível nas nossas torneiras, ela é cada vez um recurso mais precioso no nosso planeta. E, portanto, tem que ser alvo também de análise e intervenções no sentido de minimizar o seu consumo. Nos espaços de restauração e bebidas, as áreas de preparação e confecção dos alimentos, os sanitários e as operações de limpeza são os responsáveis por um consumo significativo de água. Se vimos neste diagrama que temos aqui, em termos de aplicação de água, nós temos nas cozinhas 48%, nos sanitários 31%. Portanto, estamos a falar de um consumo muito considerável de água nos estabelecimentos de restauração e bebidas e, portanto, temos também que ter um olhar crítico para os nossos consumos e para aquilo que são as nossas utilizações. E algumas sugestões que nós trazemos aqui no guia: instalar sensores ou pedais nas torneiras, para além de ser uma opção mais higiênica, porque não há necessidade de manipular diretamente a torneira, permite também poupanças significativas de água. Avaliar a adequação da utilização dos autocolismos. Existem atualmente no mercado autocolismos com descarga reduzida, com dupla descarga, com interrupção de descarga. Portanto, obviamente que o que estamos a dizer não é que para retirarem todos os autocolismos, mas à medida que eles vão estragando, é necessária a sua substituição, ponderem nestas alternativas, porque elas de facto têm depois uma repercussão significativa no consumo de água dos vossos espaços. E depois uma questão muito importante também é realizar verificações regulares do sistema de abastecimento de água, para identificar eventuais problemas e para que esses possam ser rapidamente identificados e corrigidos. Muitas vezes existem pequenas fugas às quais nós não damos muita atenção, mas quando estas pequenas fugas são repetidas e duradouras, elas acabam por ter uma repercussão grande nos nossos espaços. E eu trago-vos também aqui um exemplo que está também no guia e que eu achei muito interessante partilhar convosco. Tem a ver com um restaurante escocês, que é o Anderson of Edimburgo, que aderiu a uma iniciativa, Zero Waste Scotland,
para reduzir o consumo de água e, obviamente, poupar o ambiente e também dinheiro, como é óbvio. E o que ele passou a fazer foi medir o contador no final de sábado e voltar a medir no domingo de manhã, e isso permitiu-lhes identificar fugas e, portanto, perceber que este consumo, supostamente, quando o estabelecimento não está a funcionar, porque é que está a haver consumo de água. Os autocolismos tinham uma capacidade de 9 litros, foram regulados para 6 litros e também foram colocados controladores de fluxo nos urinóis. Com estas medidas simples, como podem ver, o restaurante reduziu o custo da água em 33% e isso significou uma poupança anual superior a 5.500 euros. Portanto, como veem, há de facto pequenas ações que nós podemos e devemos fazer e que depois têm um benefício significativo não só no ambiente, mas também no nosso negócio. No que diz respeito às embalagens são de facto uma solução que veio para a restauração e para a nossa operação diária. Elas são utilizadas para conter, para proteger, para movimentar, manusear, entregar, apresentar mercadorias. Nos dias de hoje são essenciais ao nosso negócio porque são o único meio que nós temos para continuar a funcionar. E estes materiais normalmente eles são plástico, papel de cartão, metal, vidro, portanto são normais este tipo de embalagens nos nossos estabelecimentos. A primeira coisa que podemos fazer no que diz respeito às embalagens é tentar eliminar aquelas que são desnecessárias, aquelas que nós conseguimos substituir e que muitas vezes poderia ser um passo que nós já fizemos no passado, mas que acabamos por perpetuar no tempo. Portanto, refletir, perceber que tipo de embalagens é que de facto nós não precisamos e eliminá-las. Depois devemos, considerando aquelas que restam, aquelas que não conseguimos eliminar, olhar para essas e tentar substituí-la por embalagens reutilizáveis. A reutilização, como a Carla também falou há pouco na sua intervenção inicial, a reutilização é de facto uma palavra que nós vamos começar a ouvir muito no futuro e que temos que de facto ponderar e, portanto, perceber quais são as embalagens que nós podemos tornar reutilizáveis. E a propósito disso, só aqui referir também, como a Carla também disse, que a partir de janeiro de 2023, e o tempo infelizmente passa num instante, as bebidas refrigerantes, os sumos, as cervejas, os vinhos de mesa e as águas minerais, para consumo no próprio estabelecimento, vão passar a ter que ser em embalagens primárias reutilizáveis. Isto vai necessitar que haja uma adaptação dos nossos estabelecimentos, não só porque é preciso espaço para guardar as embalagens vazias, à espera que depois os nossos distribuidores venham buscar, mas de facto porque é uma mudança de paradigma que nós temos nas nossas empresas. Nós investimos e tivemos ao longo dos últimos anos uma grande aposta nas embalagens de estar a perdida. A partir de janeiro de 2023 este processo vai reverter-se e as embalagens vão passar a ser reutilizáveis sempre que existem essas embalagens no mercado. E o facto é que isto exige uma adaptação da nossa parte, mas também de todo o setor industrial das embalagens de bebidas. Depois, uma outra sugestão que nós podemos aqui fazer é comprar a granel, trabalhar com fornecedores para reduzir o consumo de embalagens de transporte, preferir produtos em embalagens com sistema de tara reutilizável sempre que possível. E depois, tentar que todas as embalagens de plástico utilizadas nas nossas atividades sejam reutilizáveis, recicláveis, biodegradáveis ou compostáveis. Portanto, estes conceitos da reutilização, da reciclagem, da biodegradabilidade, da compostagem, são conceitos que vamos começar a ouvir falar muito, às quais nós temos que, de facto, nos adaptar. Obviamente que, em última instância, quando nós não conseguimos eliminar as embalagens, não conseguimos torná-las reutilizáveis, temos que fazer o passo final, que é garantir que elas são encaminhadas para a reciclagem. E aí fazemos aquilo que nós já fazemos ao longo dos anos nos nossos estabelecimentos, que é fazer a triagem das embalagens, papel, cartão, vidro e plástico, e colocamos nos ecopontos que estão disponíveis próximo dos nossos estabelecimentos. Um exemplo que nós damos no Inspire-se é, de facto, uma iniciativa que foi criada há cerca de um ano, há pouco mais de um ano, que é o Pacto Português para os Plásticos, da qual a Aresp e também o Turismo Portugal fazem parte, que não é mais do que uma plataforma que tem junto a cadeia de valor nacional do plástico, os produtores, os retalhistas, as universidades, as associações, o governo, e com o objetivo, de facto, é perceber quais são os problemas associados ao plástico e promover a sua economia circular. Portanto, este pacto, que já fez várias iniciativas, já definiu uma listagem de plásticos de uso único que são considerados problemáticos ou desnecessários, prevê até 2025 a realização de um conjunto de iniciativas, nomeadamente campanhas de sensibilização, que também já começaram,
que visem exatamente isso mesmo, que é utilizar devidamente o plástico. O plástico, muitas vezes nós falamos nele e hoje em dia tem uma conotação quase que negativa, mas na realidade ele tem muitas vantagens desde que seja de facto bem utilizado e depois bem reciclado. No que diz respeito à gestão de infraestruturas, um outro capítulo do nosso guia, é preciso levar em consideração que a gestão do espaço físico onde nós trabalhamos é também parte vital do conceito de economia circular. Os móveis que compramos, os tapetes, as tintas, tudo aquilo que é espaços físicos dos nossos estabelecimentos também têm que ser pensados com cuidado e com muita reflexão. Com sempre possível equipamentos de cozinha usados e recondicionados, a Carla falou que de facto também existe uma grande aposta na reutilização, na reparação dos equipamentos e, portanto, dar-vos também esta dica. Renove, recondicione e reutilize móveis, utensílios e acessórios. Ao comprar equipamentos, certifique-se que ele é duradouro e projetado para ser facilmente reparado. Muitas vezes há equipamentos que a solução que existe quando eles estragam é deitar fora e comprar um novo. Portanto, tenhamos isso em atenção também quando compramos um equipamento. Depois também existe hoje em dia muito um conceito novo que tem a ver com a substituição da transação de compra. Aqui há uns anos atrás nós tínhamos sempre muita tendência em comprar equipamentos, em comprar serviços. Ao fim e ao cabo, o que nós pretendemos agora é alugar, é haver aqui um serviço que nós temos associado a um equipamento, pelo qual obviamente pagamos uma mensalidade, mas que também nos permite ter uma manutenção mais regular e permite-nos também a atualização desse mesmo equipamento quando existem versões mais modernas no mercado. Depois, uma outra sugestão que nós fazemos neste guia é aproveitar as embalagens que são provenientes dos nossos fornecedores para utilizações diversas. Por exemplo, para fazer velas, para fazer bancos, para fazer cadeiras, mesas. Há uma série de opções que nós temos e, de facto, aqui a imaginação é o limite, como nós costumamos dizer. E um dos exemplos que nós damos também no guia é os Repair Cafés. Isto são eventos públicos, gratuitos, em que objetos envelhecidos ou estragados podem ser reparados pelos proprietários com a ajuda de voluntários experientes. Basicamente, o que nós fazemos é juntamos a um grupo de pessoas que têm experiência em reparação de equipamentos, de eletrodomésticos, de roupas, de peças de mobiliário e eles ajudam-nos, disponibilizam as ferramentas necessárias e ajudam-nos a reparar este tipo de equipamentos. E, portanto, é uma opção, é um recurso que nós temos nos dias de hoje para aproveitar e dar uma nova vida àquilo que é o interior dos nossos espaços. No que diz respeito aos consumíveis, e quando falamos em consumíveis falamos de utensílios de trabalho, produtos de limpeza, fardas e agora muito recentemente, há um ano para cá, os equipamentos de proteção individuais, as máscaras, são tudo fontes de desperdício significativo para uma empresa. E neste âmbito, naquilo que diz respeito aos consumíveis e em particular aos produtos de limpeza, nós devemos privilegiar sempre produtos de limpeza que tenham um rótulo ecológico e que significa que eles são benéficos, ou pelo menos não são prejudiciais para o ambiente. Um dos exemplos de rótulo ecológico que podem utilizar é o Ecolabel, que garante que os produtos e os serviços que têm este rótulo associado têm um impacto ambiental reduzido durante o seu ciclo de vida. E também tenham em consideração também que se há uns anos largos atrás procurar estes produtos no mercado era um desafio, hoje em dia existe uma lista de produtos muito considerável que têm estes rótulos de amigos do ambiente e, portanto, que têm uma baixa toxicidade aquática com a sua utilização. No respeito também ainda aos consumíveis, e para termos uma noção, porque muitas vezes falamos em consumíveis e nós nem sequer temos a percepção de quantos consumíveis é que nós temos. Portanto, vou começar por fazer uma listagem dos consumíveis que utilizamos, das velas, dos menus, das decorações, tudo aquilo que nós temos no nosso estabelecimento. Por exemplo, a roupa que compramos, as fardas que compramos, tentar que elas sejam fabricadas com tecidos reciclados ou tecidos feitos de fibras sustentáveis ou com conteúdo reciclado. Preferir sempre produtos regionais ou nacionais, para além de ajudar a economia nacional, também reduz a pegada ambiental associada ao transporte. Aderir a faturas eletrónicas em detrimento das faturas em papel. Optar por proceder ao reenchimento dos tinteiros em vez de estar a comprar tinteiros novos. Evitar imprimir o menu, utilizar, por exemplo, uma aplicação de QR Code, que também, agora, a propósito da pandemia, acabou por ser uma solução que muitos estabelecimentos tiveram para que não houvesse um manuseamento dos menus por várias pessoas. E, portanto, a propósito disso,
nós, no nosso parte Inspire-se do guia, nós explicamos efetivamente o que é o rótulo ecológico europeu, que eu falei há pouco, e que pode ser aplicado quer a produtos, quer a serviços, nomeadamente a textos, a tintas, a detergentes, equipamentos, e portanto devem conhecer este rótulo e selecionar os produtos que tenham esta vantagem. Também existe o programa Portugal Sou Eu, do qual a Aresp faz parte, que visa a dinamização e valorização da oferta nacional com assinalável incorporação nacional. Não é mais um programa que, através do símbolo que estão a ver no ecrã, garante que aqueles produtos, aqueles serviços são de facto portugueses, têm uma forte componente de incorporação nacional e, portanto, acabamos por estar a comprar aquilo que é nosso, aquilo que são os produtos que valorizam Portugal e, portanto, normalmente existem os produtos muito de proximidade e se forem ao site do Portugal Sou Eu podem verificar que existem muitos produtos alimentares, mas também muitos produtos ao nível de decoração, ao nível de velas, portanto, existe uma oferta muito variada de produtos Portugal Sou Eu. No que diz respeito aos transportes e fornecedores, o guia também dedica um capítulo a este tema. Os transportes são um dos maiores consumidores de combustíveis fósseis e, portanto, ainda existe um longo caminho a percorrer antes de poder entrar a bordo do conceito de economia circular, mas também cabe a nós podermos contribuir para esse esforço que tem que ser feito e, portanto, o que sugerimos é que encoraje sempre que possível os seus colaboradores a deslocarem-se através de meios elétricos. Quando falamos nas grandes cidades, isso é uma opção que está completamente disponível nos dias de hoje, as bicicletas e as trotinetes são facilmente acessíveis. Optar por fornecer por fornecedores com frota elétrica de distribuição, privilegiar a aquisição de produtos a fornecedores locais, porque de facto quanto mais local for o produto, menor é o transporte que ele tem que fazer. E depois também transformar as suas necessidades de mobilidade na aquisição do serviço em vez da compra de um produto. Portanto, em vez de, por exemplo, estarmos a investir na aquisição de um veículo, por que não utilizar essa modalidade de aquisição? E existe também hoje, exatamente com este objetivo, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UV, que é um organismo sem fins lucrativos com a missão de promover a mobilidade elétrica partilhada. Obviamente que nos dias de hoje, quando falamos em partilha, é sempre um bocadinho dúvida, deixa-nos sempre um bocadinho com algum receio, mas esta época há de com certeza passar rapidamente e, portanto, a partilha também será um conceito que nós vamos ouvir falar muito em breve e fortemente, e, portanto, existe também esta associação que promove exatamente esta mobilidade elétrica partilhada. Por fim, temos o capítulo dedicado à gestão de resíduos. É inevitável que hoje em dia nós passemos a falar de uma política dos 5 R's em vez da anterior política dos 3 R's. Hoje em dia nós falamos em reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. São os 5 R's que nós temos que ter presentes naquilo que é o desenvolvimento do nosso negócio e para isso é necessário estar atento aos nossos fornecedores. Existem muitos fornecedores hoje em dia que já têm sistemas de fornecimento e recolha fechados para fluxos específicos de resíduos. Por exemplo, existem, a propósito de exemplo só, fornecedores de cápsulas de café que depois recolhem as cápsulas de café vazias e que acabam por fazer a recirculação deste resíduo e, portanto, ele não precisa de ser eliminado, depois reutilizado. As refeições que nós já falamos, quando compramos, como sobram refeições, quando compramos ingredientes a mais, temos sempre que ter atenção para não desperdiçar estes excedentes, eles podem ser reutilizados em outras refeições. No que diz respeito aos resíduos orgânicos, que a Carla também falou inicialmente, também vai haver necessidades de tratamento deste tipo de resíduos e eles podem e devem ser aproveitados para a produção de compostos agrícolas, que podem depois ser utilizados, por exemplo, nos nossos canteiros aromáticos, nas nossas hortas verticais, por exemplo. Os óleos alimentares usados, que neste momento são recolhidos e que são utilizados para a produção de biodiesel e para a produção de sabão e velas. Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que obviamente podem ser recuperados para a incorporação de determinados materiais em novos equipamentos e, portanto, em vez de estarmos a utilizar recursos novos, podemos reutilizar determinados componentes de um equipamento e introduzi-los noutros equipamentos. As rolhas de cortiça, que também são, ao fim e ao cabo, um resíduo proveniente do nosso setor, elas não são utilizadas para rolhas na mesma, mas podem ser utilizadas para a produção de bases para copos, para pavimentos, materiais de isolamento, componentes para a indústria automóvel e, portanto, existem campanhas, nomeadamente da Quercus, Green Cork, que é uma campanha de recolha de rolhas de cortiça à qual devem, obviamente, aderir.
Os consumíveis informáticos, os tinteiros e os toners, como eu referi, devem ser sempre recicláveis e reenchidos quando possível. Por último, e neste capítulo, nós fazemos aqui a sugestão de uma aplicação para computador ou para telemóvel, que também foi desenvolvida pela Quercus, que permite que, estando nós num determinado local, possamos saber, em função do resíduo que temos, onde é que o podemos deitar fora, onde é que o podemos depositar. E, portanto, a aplicação tem um conjunto muito vasto de resíduos e nós só temos que selecionar o resíduo que temos na nossa posse e do qual nós nos queremos desfazer e depois escolher qual é o local mais próximo para colocar este resíduo e ele ter como destino final a reutilização ou a sua reciclagem. E era tudo que eu queria partilhar convosco. O guia terá muito mais conteúdos, poderão acedê-lo brevemente e também estarei disponível para alguma questão que tenham no entretanto. Obrigada e boa tarde. Obrigado, Susana. De facto, há imensas matérias para apresentar e para aprofundar neste guia. A Susana referiu aqui genericamente quais são os temas que vão estar abordados neste guia. Contamos tê-lo disponível durante este mês, depois faremos, quer no site do Turismo Portugal, quer no site da Aresp, faremos a devida divulgação. Se quiserem também, como a Susana referiu, colocar alguma questão ou dar alguma sugestão de algum aspecto que achem relevante constar do guia, até para verificarmos se ele já está ou não contemplado, por favor, usem esta área das perguntas e respostas para essa partilha. Muito obrigada, Susana, e passo a palavra à Manuela Carvalho. A Manuela Carvalho é formadora da nossa Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, uma escola do Turismo de Portugal, que também se associou a este projeto para poder desenvolver uma ferramenta complementar de apoio para os estabelecimentos de restauração. Portanto, teremos o guia e também teremos formação específica na nossa Academia Digital sobre gestão de uma restauração circular e sustentável. E é disso que a Manuela nos vai falar. Muito obrigada, Manuela, passo-lhe a palavra. Muito obrigada, Teresa, e obrigada pelo desafio, no fundo, de criar este curso, de colocar à disposição da restauração este curso para a gestão da restauração mais circular e sustentável. O nosso curso, portanto, vou rapidamente passar pela estrutura, os objetivos e como podem fazer inscrição, mas não queria deixar só deixar aqui algumas notas iniciais relativamente, no fundo, a lembrar, porque depois das duas brilhantes apresentações que já foram tão abrangentes, agora só aqui uma outra nota, que de facto nós já sabemos que o mundo natural é essencial para a nossa sobrevivência, mas a verdade é que é também uma condição para uma economia próspera e é nisso que vamos pensar. Portanto, quando falamos da sustentabilidade, não estamos a falar de uma ideologia ou um conceito utópico, mas é o caminho para o progresso e, ao mesmo tempo, um modelo de negócio até já do presente e para o futuro e que já deu provas de que funciona e cria riqueza e emprego. Então, só novamente o esquema, embora não vá picar-me, porque a Carla no início já explicou as diferenças, mas só para pensarmos novamente que quantas sejam as etapas que temos no modelo linear de economia, ela termina necessariamente em resíduos, portanto no descarte desses resíduos ou no limite numa economia já mais de reciclagem, portanto chegamos ao ponto, ao final da linha e há de qualquer forma gasto de energia e de outros recursos para reciclar. Portanto, reciclar devemos sim, mas devemos pensar que ainda há muito antes da reciclagem que podemos fazer. E é por aí que vos convido também tal como a Carla e a Susana, a parar para pensar, agora que temos algum tempo, porque estes tempos de pausa, de facto, são um excelente momento para fazer o reset e pensar no que é que vamos fazer daqui para a frente. Então, indo especificamente ao curso que desenhámos, e mais uma vez agradeço o desafio que nos lançaram para o fazer, nós pensámos também ele de forma circular. E pensámos desde criar relações com os produtores,
ou com os fornecedores, porque, como vimos, é muito importante também de produtos até já transformados, selecionarmos os nossos fornecedores, que também eles próprios já têm práticas sustentáveis, e depois pensarmos ao encomendar e comprar, armazenar e conservar, e já vimos alguns exemplos, como a questão das temperaturas, se for dos alimentos, mas também na preparação e confecção, aí podemos ter um grande papel numa gestão mais circular e sustentável. Ao servir e consumir, e inclusivamente aqui criando outra vez relações, mas com o cliente, e depois, em vez de terminar em resíduo, reutilizar e redistribuir, e vimos também na apresentação anterior da Susana, que a representante da Aresp nos mostrou, nós já temos uma série de soluções, e por que não ser criativos e até encontrar outras, para que não termine efetivamente em resíduo. Em termos de objetivos do curso, no fundo, o que se pretende é que seja prático e que venha trazer soluções para implementar nos restaurantes, desde então a linha desde o encomendar, privilegiando menores custos logísticos e distribuição, menor impacto, claro, está no meio ambiente pela distância, privilegiando, como dizíamos, os circuitos curtos, a questão das embalagens, mas também ter muito cuidado com aquilo que é a sazonalidade, e já há estudos que nos mostram que os alimentos de época e cultivados com modos de produção mais sustentáveis eles próprios, também são não só mais saborosos, como também mais nutritivos. E tudo isto ainda pode ser explorado, digamos assim, e usado na comunicação com o cliente, portanto, no contacto dentro do próprio restaurante. Mas também, então, com soluções, como já vimos, como vem no guia, para implementar mecanismos de produção própria, ou até dar mais prevalência à alimentação mais de base vegetal, e diminuindo os consumos, então, de proteína animal. E depois, por aí fora, portanto, ao armazenar e conservar os alimentos, identificar onde é que há mais desperdício, isto sempre com exemplos práticos, e assim como implementar práticas de armazenamento e conservação que minimizem o desperdício das matérias-primas, mas também a redução das embalagens e melhorando os procedimentos de gestão de estoques. Depois, na hora de preparar e confeccionar, vamos ver então soluções, e também depende sempre, claro está, dos formandos, mas soluções para que esta confecção seja o mais eficiente possível, sempre com o olho, digamos assim, sempre com o objetivo da sustentabilidade, mas muito também na redução de custos, porque essa parte também é muito importante. Servir e consumir, como dizia, o momento, então, por excelência, de criar a relação com o cliente, de até fazer storytelling em torno das nossas opções da alimentação, e ver, portanto, com a introdução de práticas, tendo o cuidado de ter o cuidado com os nutrientes necessários numa alimentação, numa refeição, também ter ao mesmo tempo, portanto, aquilo que é melhor para o ambiente, que é melhor para nós também em termos saudáveis, portanto, saudável e sustentável. E depois, então, e sem demorar mais, no momento de reutilizar e redistribuir, para evitar o máximo possível que o que quer que seja termine em resíduo. Já vimos algumas soluções, ou algumas ideias de soluções na apresentação anterior. Coloco aqui este slide, e muito indo ao encontro do servir e confeccionar e das escolhas que fazemos, porque podemos parar para pensar que tudo o que nós escolhemos, nós enquanto consumidores, e nós, neste caso, enquanto profissionais da restauração, vai impactar
inclusivamente a paisagem que nós vemos à nossa volta. E quando há pouco falava em storytelling, convido-vos a pensar, olhando para esta imagem, e pensar que se pode apresentar ao cliente um azeite, imaginem, de Trás-os-Montes, onde as oliveiras são tratadas com muito amor. Quando se olha para a paisagem, vê-se as oliveiras lindíssimas e redondas, e pode-se convidar ao mesmo tempo o cliente a visitar um olival, por exemplo, ou a visitar a região para poder constatar, assim como uma laranja vinda, por exemplo, do Douro, onde as laranjeiras coabitam com a vinha nas encostas do rio, e que essa mesma laranja está na mesa fresca ou incorporada numa, não transformada numa, imaginem, sobremesa, até pode ser uma entrada também, a própria casca também foi usada, por exemplo, para cristalizar ou fazer compota. Portanto, isto foi só um convite a pensar que tudo quanto escolhemos podemos também comunicar e estamos a influenciar até a paisagem. Como eu disse no início, para um curso desta natureza é preciso uma equipa multidisciplinar, então a nossa nutricionista Teresa Guerreiro, que também tem formação em gestão, Gonçalo Carvalheiro, que é chefe, e Ana Viçoso também, e que são simultaneamente também eles próprios empreendedores, serão quem vai dinamizar a formação. A formação já está disponível na Academia Digital, portanto basta fazer a inscrição e depois, entrando com as credenciais, demonstrar o interesse em participar no curso, e eu sei que a esta altura já há inclusivamente algumas demonstrações de interesse. Se houver alguma questão a seguir no final serão respondidas, agradeço e muito obrigada. Fica também o contacto para, se houver necessidade de questões depois do evento ou quando acharem pertinente. Obrigada. Muito obrigada, Manuela. Portanto, já temos aqui dois instrumentos para, no fundo, também podermos ajudar os estabelecimentos de restauração a enfrentar este desafio, que é tão mais relevante quando estamos, enfim, num período tão difícil, mas que é preciso perspectivar a retoma, que é preciso acreditar que vamos conseguir ultrapassar estes tempos difíceis e que os turistas estão desejosos de voltar a visitar-nos. Terminamos este alinhamento com um caso prático, que é sempre uma forma inspiradora, muito boa de terminarmos o nosso webinar, e convidamos Maria Antunes, que é fundadora do restaurante Kitchen Dates, que se afirma como um restaurante desperdício zero, e portanto vamos ouvir de viva voz como é possível implementar medidas, implementar mecanismos e sistemas para, enfim, enfrentarmos estes grandes desafios da sustentabilidade. Muito obrigada, Maria, por estar connosco. Parabéns pelo vosso fantástico projeto, que agora vai partilhar connosco para nos inspirar e para sairmos daqui acreditando que é possível implementar soluções sustentáveis e circulares na nossa restauração. Dou-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite do Turismo de Portugal e da Ares para estarmos aqui hoje, e queria começar por vos mostrar algumas imagens ainda antes de explicar o que é que nós fazemos realmente. A humanidade foi capaz de criar isto, nós já sabemos isso, e isto, e ainda isto, e também isto, mas também fomos capazes de criar isto, e isto, e todos os dias isto. Só em Portugal é desperdiçado por pessoa 132 kg de comida. E por isso, para nós, o lixo é sem dúvida a pior invenção da humanidade. Foi com essa ideia na cabeça que decidimos criar um restaurante sem caixote de lixo, onde todos os ingredientes fossem 100% locais.
onde tudo o que entra tem de ser consumido, reaproveitado de alguma forma ou transformado em composto. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar destas personagens ou até já viram este filme, o Wall-E, da Disney. Neste filme, a Eva, a boneca da direita, a branca, passa o filme todo à procura de vida num planeta que está completamente destruído pelo homem. Nós também temos uma Eva. O que é que a nossa Eva faz? É um combustor elétrico. Transforma toda a matéria orgânica que sai dos pratos dos clientes ou até da cozinha, que já não dá mesmo para aproveitar, transforma em composto. Numa fase inicial devolvíamos aos agricultores com quem trabalhamos, fechando desta forma o ciclo e o círculo, mas neste momento estamos a levar para a nossa horta, que fica a 500 metros do restaurante. A horta pertence às hortas comunitárias da Câmara de Lisboa e por isso foi um protocolo que criámos com a Câmara para conseguirmos ter a economia circular a funcionar em plenitude. Os nossos produtos, os frescos, vêm num raio de 50 km de Telheiras, que é onde nós estamos, e os outros ingredientes num máximo de 500 km. E estamos a falar, por isso, de Portugal continental. Quisemos ao máximo reduzir a nossa pegada de carbono e, com isso, também reduzir o transporte dos ingredientes que nos chegavam. Como podem ver, a castanha, quando está na época, é o ingrediente que nos chega de mais longe. Todos os ingredientes são, então, locais, são biológicos também, porque privilegiamos uma relação com os agricultores com boas práticas agrícolas e com a sustentabilidade também na ordem do dia. São só ingredientes vegetais e trabalhamos com recipientes reutilizáveis. Isto podem significar sacas de produtores, de caixas de produtores, sacas de ráfia. Portanto, as opções são infinitas. Aqui a criatividade e a segurança alimentar reinam. E por isso, neste âmbito todo, privilegiamos circuitos curtos e estes circuitos curtos o que vão fazer é beneficiar a vários níveis, tanto ambientais, e estes são mais óbvios, já falei da pegada de carbono e da agricultura biológica e, portanto, as boas práticas agrícolas e a utilização dos recursos naturais são importantes para nós e por isso fazemos questão de visitar os nossos produtores, mas aqui também ganhamos benefícios a nível social ao alimentarmos, de certa forma, famílias que estão próximas de nós, ao alimentarmos algumas variedades regionais, ao impulsionarmos a utilização de algumas variedades que estavam esquecidas. Tem também a vertente cultural por estas mesmas razões e por incentivarmos uma partilha de experiências e de troca de ideias à mesa e também benefícios económicos, não só para o próprio restaurante, porque ao trabalharmos desta forma reduzimos os custos a vários níveis e para quem trabalha na área de restauração sabe que existem inúmeros custos que não são só a matéria-prima que chega ao prato dos clientes e, portanto, todos esses materiais, alguns de utilização única, que são totalmente evitados no nosso restaurante, acabam por ser um ganho para o restaurante. Mas, além disso, tem efeitos positivos económicos na nossa comunidade, porque estamos a impulsionar o trabalho das pessoas que nos rodeiam, seja dos agricultores, dos produtores, mas até através de todos os materiais que fazem parte do restaurante, porque todo o restaurante foi pensado seguindo princípios de sustentabilidade e, portanto, todos os agentes económicos que ficam na nossa área beneficiam destes circuitos curtos. Nós somos uma equipa de 2 que aumentou assim que abriu, mas que infelizmente com a pandemia diminuiu novamente. O meu background é hotelaria, turismo e cultura e o do Rui é em marketing, comunicação e desporto, e isto fez com que o projeto beneficiasse porque ao não termos uma formação técnica rigorosa em cozinha, conseguíamos pensar em vários aspectos com outros olhos de quem não tem o hábito de fazer sempre da mesma forma.
E o staff tem sido, para nós, um ponto bastante difícil, e desde o início que constatamos que mais importante do que a formação ou a experiência na cozinha, precisávamos de pessoas cuja mentalidade fosse aberta o suficiente para se encaixarem e perceberem os princípios que nos guiavam. Deixo-vos aqui os nossos contactos e estou totalmente disponível para qualquer questão, qualquer sugestão ou dúvida que possa surgir. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria, pela sua partilha. Queria só perguntar-lhe, deste seu percurso, deste vosso percurso, porque é uma equipa, como referiu, qual diria que foi o desafio mais difícil de ultrapassar? Ou tudo depois se conjuga neste vosso trabalho de encontrar as soluções? Isto no sentido de poder eventualmente alertar para, mas há aqui uma parte que preparem-se que é um pouco mais difícil, mas não desistam ainda assim. Sim, posso referir duas situações diferentes. Uma, a questão ligada à legislação aplicada à compostagem, porque estávamos a trabalhar numa área que ainda é cinzenta na lei, em que o compostor elétrico não está previsto e, como tal, não existindo, seria difícil de perceber onde é que o devíamos encaixar, uma vez que nós queríamos ter o compostor à vista para que todas as pessoas percebessem como é que funcionava a compostagem no nosso restaurante. O segundo ponto é, sem dúvida, a escolha dos produtores. Porque muitas das vezes essas listagens não estão disponíveis em todo o lado, é difícil perceber quem é que tem as melhores práticas, quem é que efetivamente está nas redondezas, e esse trabalho de pesquisa de meses que continua, que nunca acaba, não é? É um trabalho cansativo e muitas das vezes que exige criatividade, porque nós chegávamos ao ponto de ligar para câmaras municipais, para associações locais e até para o Café Central, se fosse necessário, se tivéssemos só um nome de uma pessoa e a zona de residência. Portanto, essa procura pelos produtores foi, sem dúvida, o maior desafio que tivemos. Muito obrigada, Maria. Eu agora talvez faça a ronda final aos oradores, que vão aproveitar para, em algumas situações específicas, poder até, enfim, responder a algumas questões que temos aqui. Começo pela Carla. Carla, de facto, o setor do turismo, pela sua abrangência, pode, de facto, ser aqui muito relevante ou ter um efeito multiplicador, digamos assim, e de disseminação de boas práticas, não só do lado dos agentes, mas também dos teus clientes, em todo este processo da economia circular e do alcançar das nossas metas. Claro, Teresa. E também não queria deixar de sinalizar a escala e a dimensão, portanto, este efeito de permitir a replicação, não é? Eu, como cliente, perceber as práticas de gestão sustentável que um alojamento turístico ou uma empresa de restauração implementam e depois replicá-lo em minha casa. E depois também a escala, obviamente que a produção de biorresíduos numa destas empresas é muito maior do que em minha casa. A produção de resíduos de embalagem e, portanto, a escala e o contributo destas empresas para aquilo que é o desígnio nacional. E, portanto, deixar que todas estas práticas efetivamente contribuem para que nós cumpramos objetivos vinculativos que são estabelecidos a nível da União Europeia e também compromissos internacionais a que o Estado português subscreveu. E, portanto, este é o papel também fundamental deste setor. Obrigada.
Muito obrigado, Carla. O turismo, uma força do bem, como costumamos dizer, e acreditamos de facto nisso. Susana Leitão, temos aqui uma questão, no fundo, como é que podemos distinguir todos aqueles estabelecimentos que cumprem que cumprem boas práticas? Enfim, há uma panóplia de soluções, de selos, de certificações. A Aresp, em concreto, também tem um programa específico de alguma forma, de distinção dos estabelecimentos de restauração. Certo, nós temos um programa que já está a ser implementado a nível nacional, portanto já começou a ser implementado em alguns pontos do país, concretamente na região centro do país, mas que esperamos que com o ultrapassar da pandemia possamos alargá-lo ao país inteiro, que é o Programa Seleção Gastronomia e Vinhos. Este programa assenta em 3 pilares essenciais: na avaliação das questões de higiene e segurança alimentar, na avaliação das questões de gastronomia e de serviço e, mais recentemente, na avaliação das questões relacionadas com economia circular e sustentabilidade. E, basicamente, é um programa em que é voluntário, as empresas aderem ao programa, formulam a sua candidatura. Há depois uma equipa das escolas de hotelaria que vai visitar os estabelecimentos com base numa checklist que foi pré-concebida antes e que tem estas 3 dimensões. E depois os estabelecimentos que de facto cumprem os requisitos obrigatórios integram esta rede de seleção de gastronomia e vinhos e de facto são estabelecimentos que nós recomendamos não só pela sua vertente gastronómica e de serviço, mas essencialmente também neste momento pela sua vertente de sustentabilidade. E portanto ao fim e ao cabo uma distinção, uma diferenciação que a Aresp e também o Turismo Portugal, porque este programa está a ser implementado com o apoio do Turismo Portugal, estão a implementar no setor e que esperamos que até ao final do ano, neste momento o programa está suspenso porque de facto não é possível haver avaliações, mas se forem ao site da Aresp existe lá um campo onde podem saber mais sobre o programa e até fazer a sua inscrição e portanto assim que retomarmos o normal funcionamento dos estabelecimentos, nós vamos avançar com a implementação a nível nacional e este é um programa que de facto nós vamos dedicar especial carinho porque é um programa que acaba por dar seguimento também a este trabalho que a Aresp e o Turismo Portugal estiveram aqui a fazer. Muito obrigada, Susana. E para concluirmos a nossa ronda, Manuela, nas nossas escolas, enfim, formamos os profissionais no ativo e esta formação que referiu é para isso mesmo, mas também das nossas escolas saem jovens profissionais que já vão ter todos estes conceitos, todas estas soluções incutidas, enfim, na sua aprendizagem e, portanto, enfim, podemos considerar que no futuro próximo, nos estabelecimentos de restauração, tudo será mais natural e eventualmente mais fácil. Muito obrigada, Teresa. Sim, é verdade. Nós integramos estas questões ligadas à sustentabilidade, à circularidade, de forma prática também, em todos os currícula das nossas escolas, com módulos dedicados especificamente a estas questões, mas também de forma transversal em todos os módulos, quer ligados à gestão, quer ligados à cozinha, à sala. Portanto, acredito que os profissionais do futuro já terão um mindset voltado para todas estas questões de que falámos aqui hoje. Obrigada. Muito bem. E com uma nota final de um participante que diz que o compostor deveria ser obrigatório em todos os estabelecimentos de restauração, acho que sim, acho que esse é o caminho. Queria agradecer às nossas oradoras e a todos os participantes que nos acompanharam neste webinar dedicado à restauração circular e sustentável. Durante este mês teremos disponível o guia. Nos próximos dias teremos disponível também as apresentações e esta gravação. A formação já está disponível para poderem consultar e manifestar o vosso interesse.
Desejamos, enfim, muita saúde, muita resiliência para conseguirmos ultrapassar estes tempos difíceis, na expectativa de que melhores dias virão, e a dimensão da sustentabilidade é claramente o que vai diferenciar o nosso país como destino turístico de excelência. Muito obrigado e fiquem bem.